Bem-vindos, estás com a Hiper FM. O meu nome é André Silva e está a começar uma pitada de nutrição aqui na tua rádio com a Filipa Custóias, nutricionista. Bom dia, Filipa. Bom ano. Um Hiper 2024 para ti e para os teus. Olá, André. Muito obrigada. Olá. Um bom ano para ti e para todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. Que seja um ano o 2024 de vai ser hiper, para sem todos, dúvida. exatamente. Vai ser hiper, é verdade. Então, Exatamente. mudou o ano, mas a rubrica continua cá. Claro que sim, muda o ano e há coisas que faço questão de manter, como por exemplo, uma pitada de nutrição aqui no Hiper FM. Exatamente. Então é isto, Filipa. Então, começamos com o quê neste ano? Olha, este ano vamos começar com aquilo que nós ganhámos ou não no ano passado. Vais colocar o dedo na ferida, portanto. Exatamente. Ou seja, vamos falar aqui sobre o ganho de peso relativamente às festas que tivemos nos passados fins de semana. Portanto, percebermos aqui de que forma é que este ganho de peso, ou não, pronto, mas por norma sim, de que forma é que ele impacta a nossa saúde no geral e aqui o que é este ganho de peso. Vamos esmiuçar aqui um bocadinho e é muito comum haver dois tipos de pessoas relativamente a isto, que é os curiosos, que querem saber qual é que foi o impacto das festas no peso, e para aqueles ver se comeram muito ou pouco. Exatamente, e perceber, ok, olha, até me portei bem, até nem portei, como é que correu, pronto. Sim, E depois aqueles que querem ignorar só o assunto e que não vão, não se pesam, não fazem ideia e preferem não saber, pronto. E aqui eu acho que é importante nós estarmos conscientes de qual é que foi o impacto e claro que nós não precisamos de nos pesar para isso, sabemos perfeitamente como é que foi o nosso controle alimentar ou não durante as festas, mas às vezes é importante nós percebermos realmente de que forma é que isto impactou no nosso peso. Mas também é importante perceber que imediatamente após as festas este peso veio aqui com muitas questões e que é importante nós percebermos quais é que elas são para percebermos realmente qual foi o peso que nós aumentámos. Ou seja, sim. Aquilo que é importante nós percebermos é que este ganho de peso não foi só gordura. Aliás, eu diria que o ganho de gordura foi uma percentagem muito pequena neste ganho de peso. É importante nós percebermos que nestas alturas festivas uma das coisas que acontece é que nós consumimos primeiro um maior volume de comida que não é habitual, ou seja, consumimos uma maior quantidade de comida. Logo por aí já vamos estar a ingerir uma quantidade maior que vai entrar no nosso organismo e que vai ter as suas consequências, digamos assim, ou vai à sua vida. E então, o que é que nós temos aqui? Primeiro nós temos uma quantidade de glicogênio muscular maior, ou seja, o que é que vou traduzir isto? Sim, normalmente nós não temos uma ingestão de hidratos de carbono tão grande quanto aquela que temos na altura do Natal, na maioria da população, e quando fazemos este aumento da ingestão de hidratos de carbono, o que acontece é que esses hidratos de carbono são canalizados para as nossas reservas de glicogênio, que no fundo são açúcar, digamos assim, no nosso músculo, ok? E então o que é que acontece? Essas reservas estão no seu máximo, portanto temos aqui também um aumento da quantidade de água intramuscular para além deste glicogênio. Então não engordámos, simplesmente aumentámos a nossa capacidade de água, é isso? Exatamente, também. Portanto, temos aqui uma parte que é glicogênio muscular, ou seja, mais açúcar no nosso músculo, portanto nós agora estamos prontinhos para ir correr uma maratona porque estamos aí com as nossas reservas super no hidratados, máximo. Super hidratados, sim. E super nutridos, para além de... E depois temos também aqui outras questões, como é o caso, por exemplo, de água, ou seja, às vezes, e aqui depende aqui um bocadinho da pessoa, mas muitas das vezes estas também são épocas em que nós ingerimos uma menor quantidade de água porque não estamos tanto em casa, que não temos tanta disponibilidade. E porque está frio. Exatamente. E acabamos por não nos hidratar tão bem e para além disto consumimos também mais alimentos, ou neste caso bebidas, que promovem a desidratação, como é o caso, por exemplo, do álcool. Sim. Consumir álcool promove a desidratação. Se nós também não estamos a repor com água, promove aqui a desidratação geral
e muitas das vezes também alguma retenção de líquidos inerente a menor atividade, a um consumo maior de sal, e lá está, o nosso sistema linfático não consegue funcionar tão bem e há aqui uma retenção de água que também vai contribuir para este peso, ou seja, peso a mais. E por fim, uma outra componente tem a ver com aquilo que eu falei logo no início, com o facto de nós consumirmos um maior volume de comida e fazer com que, a nível intestinal, essa comida tenha que ser absorvida. E muitas das vezes o que acontece é que, até mesmo pelos hábitos alimentares característicos desta época, o maior consumo de gordura, o maior consumo de açúcares, o nosso intestino também não funciona como funciona normalmente. Então há alguma obstipação, ou seja, alguma retenção de fezes no nosso intestino, e que isto também tem aqui um peso. Sim. E aqui, também não esquecer este componente pode contribuir aqui para um ganho de peso acentuado. Exato. Portanto, Exato. Aqui percebermos, ok, o nosso intestino está regular, já fomos mais vezes à casa de banho do que é o habitual, não fomos, porque muitas das vezes o que acontece é que lá está, com o maior consumo de gordura e açúcares, o que acontece é que existe também uma maior produção de gás, lá está a obstipação, e que nos levam a ficar um bocadinho mais inchados e a reter aqui um bocadinho mais de peso também. Pronto, portanto, até normalizar toda esta situação e até voltarmos um bocadinho à nossa vida normal, este peso ainda vai estabilizar e é importante que nós percebamos que não, o peso que nós pesámos no dia 2 é um bocadinho irrealista e não o devemos considerar sim 2 ou 3 dias depois, assim que começarmos a nossa vida normal, a nossa alimentação normal, o nosso exercício físico, a nossa ingestão de água também adequada. Portanto, percebermos que não é o fim do mundo o ganho que nós tivemos durante as épocas festivas, que ele vai normalizar e devemos retomar a nossa rotina assim que possível, e que este excedente calórico que tivemos durante estes períodos podem sim ter sido, podem ter contribuído para um ganho de massa gorda, mas não é significativo e por norma não é a quantidade que nós achamos que é tudo, aquele ganho de peso foi todo graças à massa gorda. Isso não é verdade, está bem? Sim, essa é a ideia que nós temos, que a semana do Natal, da passagem de ano e depois o dia de Reis também, acaba por ser o que nos prejudica. Não, o que nos prejudica são os hábitos alimentares que temos e a nível de exercício ou não, ou de ingestão de água ou não, durante todas as outras semanas do ano. Se nós temos uma vida sedentária, se nós temos uma vida em termos de alimentação pouco saudável, a passagem de ano, o Natal e o dia de Reis não vai safar nada. Não é desculpa. Nem mais. E eu alerto só a título de, ou seja, aqui para terminar, alerto só que eu não disse que devemos retomar, eu disse que devemos retomar, hábitos que tínhamos antes, ou seja, voltar à nossa rotina e não haver aqui comportamentos compensatórios para tentar perder este peso de uma forma muito repentina e imediata. Tá? Sim, não se metam com chás e chazinhos e essas coisinhas assim tontas. Episódio depois disponível em podcast, tanto no Spotify como no YouTube. A Filipa Custóias volta para a semana para mais um episódio de Uma Pitada de Nutrição. Beijinhos, Filipa. Bom ano mais uma vez. Um bom ano, adeus.